Os esportes olímpicos hoje no Brasil, eles vivem um momento ímpar, com a Olimpíada em 2016 realizada no Rio de Janeiro, e uma legislação extremamente favorável. Foi criada a Lei de Incentivo ao Esporte, que é tratada diretamente, os projetos são tratados diretamente no Ministério do Esporte, e hoje vários clubes de ponta nos esportes olímpicos já trabalham com projetos incentivados. Projeto incentivado, o que ele vem a ser? É um projeto onde a empresa destina 1% do que ela destinaria a pagar de imposto de renda à União Federal, a União Federal renuncia, ela retém esse 1% e repassa a um projeto de incentivo ao esporte. São projetos que não são difíceis, tem que ser administrado vamos dizer, por entidades sem fins lucrativos e podem captar até 1% do imposto de renda de cada empresa e o X% também do imposto de renda de pessoa física. O Botafogo hoje está captando, por exemplo, para um investimento num projeto incentivado na natação. O Pinheiros e o Minas já trabalham com vários projetos incentivados nos clubes e o Fluminense está bastante atrasado nisso, tendo em vista que o clube, como entidade, hoje tem dívidas federais que não permitem que o Fluminense tenha a certidão de nada consta e que poderia, com isso, fazer jus à captação de recursos. Ou seja, o Fluminense apresenta o projeto, pode ter o projeto aprovado no Ministério, mas tem dificuldade de captação, tendo em vista que hoje ele não tem a certidão. A ideia é a gente modificar esse quadro, porque um dos projetos, assim, um dos pontos, dos objetivos imediatos é reorganizar o Fluminense do ponto de vista administrativo e financeiro e começar a depositar fundo de garantia, repassar o IR retido na fonte e cumprir com todas as obrigações oriundas do contrato de trabalho com o empregado. E com isso permitindo que a gente tenha condições e faça jus à captação para os projetos incentivados. Então hoje o Fluminense já tem uma divisão de base nos esportes olímpicos muito forte, para quem conhece, notadamente, na maioria dos esportes, o Fluminense é o primeiro do Rio nas divisões de base hoje, mas a grande dificuldade é como o Fluminense desenvolver projetos que possam criar equipes adultas competitivas. Hoje o Fluminense tem cerca de 6 atletas formados no vôlei que estão na Liga Nacional e o Fluminense não tem time adulto para jogar a Liga Nacional. Então a ideia é a gente trabalhar com projeto incentivado para montar times de ponta e com isso, além de você obter o patrocínio, você obtém o patrocínio da melhor forma possível, que é com projeto incentivado. Da mesma forma que o Celso a Unimed patrocina o clube há 11 anos, você tem que aproveitar o que o clube tem de melhor. O clube tem hoje o melhor patrocínio do futebol brasileiro e, ao mesmo tempo, mesmo diante do caos administrativo que foi o Fluminense, durante todos esses anos, o esporte olímpico defendeu muito bem o programa de escolinhas do clube. Se você reparar, a divisão de base, as escolinhas do Fluminense nos esportes olímpicos, eu já falei anteriormente, são escolinhas que colocam o Fluminense sempre na disputa da hegemonia, pelo menos em nível estadual, em alguns esportes até em nível brasileiro. O que aconteceu no esporte olímpico, por exemplo, na natação, entre 98 e 2010, a diferença é enorme. A natação estava acabada, destruída. O Fluminense hoje, inclusive, é campeão carioca. O Fluminense tem disputado o brasileiro já as primeiras posições. O Fluminense tem atletas do nível como Caio Márcio. O Fluminense tem um polo aquático muito forte. O Fluminense tem um tiro muito forte. O Fluminense tem a maior promessa, uma das maiores promessas do esporte olímpico brasileiro, que é um mesa tenista de 15 anos. Ou seja, um esporte até hoje perdeu um pouco da tradição no Rio de Janeiro e o Fluminense ainda assim consegue desenvolver a maior promessa desse esporte em nível Brasil. Além disso, tem outros esportes que o Fluminense está muito bem. Você se acompanhar, principalmente a formação na escolinha está muito bem. O vôlei, como eu disse, o Fluminense tem hoje cerca de 6 atletas hoje jogando liga. O Fluminense tem no basquete, atletas foram formados também hoje desempenhando um importante papel na Liga Nacional, na NBB brasileira. O problema grande do Fluminense está na estrutura financeira administrativa que não permite, e no marketing, que não permitem, não dão o apoio necessário ao esporte olímpico para que o esporte olímpico desenvolva projetos que permitam o esporte olímpico desenvolver equipes adultas, competitivas, que são equipes caras, já que o esporte se profissionalizou em quase todos, pelo menos quase todos os esportes hoje,
estão profissionalizados num nível de investimento relativamente alto. Então, o Fluminense precisa hoje se readequar, se reorganizar, criar credibilidade e, principalmente, trabalhar com o marketing para desenvolver projetos que sejam viáveis do ponto de vista econômico e, ao mesmo tempo, coloquem no Fluminense com equipes competitivas em nível nacional. E eu, assim, considero que o Esporte Olímpico hoje fez um belo trabalho na divisão de base e hoje cabe a nós, ganhando a eleição, dar a possibilidade, estruturar o clube para que a gente possa agora cumprir a fase 2, que é criar novos atletas olímpicos, trazer atletas com experiência. Até a nossa campanha, por exemplo, desenvolver um projeto antes mesmo de assumir a presença do clube, caso a gente venha a vencer a eleição, e trouxemos a equipe, por exemplo, do Flávio Canto, o próprio Flávio Canto e a equipe do Instituto Reação. Hoje são atletas do Fluminense por um trabalho que nós fizemos recente, trazendo para o Fluminense, primeiro, o único atleta hoje medalhista, já medalhista ainda ativo no Fluminense, com chances de disputar a Olimpíada 2012, que é o Flávio Canto, é um ícone no judô, mas além de tudo, é uma pessoa reconhecida como uma pessoa de alta capacidade social e empresarial, tendo em vista que desenvolveu um projeto, ainda enquanto atleta de ponta, um projeto social importante e que está trazendo os primeiros frutos hoje ao esporte nacional. Não só tirando crianças da pobreza e formando novos cidadãos, que é importante para o Rio de Janeiro, importante para o Brasil, mas hoje, por exemplo, a atleta Rafaela, que é a atleta de maior potencial feminino no judô brasileiro, hoje se tornou atleta do Fluminense, tem 17 anos e foi uma atleta que nasceu e cresceu no Instituto Reação. Então, isso é um pouco dos exemplos que a gente pensa, das pessoas que a gente quer trazer, dos valores que a gente quer criar e dos modelos que a gente está estruturando para melhorar, não só criar condições de ter equipe adulta, mas para ainda melhorar o que o Fluminense já tem hoje de formação de atletas nas escolinhas. Principalmente, nós não queremos mais ouvir aquela história de que o Fluminense não cumpre orçamento e, portanto, as crianças não têm dinheiro para representar o Fluminense. Acabam os pais tendo que pagar a viagem e, muitas vezes, contribuir com contribuições mensais para que a equipe tenha, por exemplo, material esportivo e possa representar o Fluminense em outras cidades e outros estados. Isso não tem nenhum cabimento. Nosso projeto é que o Fluminense custeie, venha custear integralmente a viagem e a representação do clube por esses atletas. Além disso, é importante que cada esporte tenha um ranking público no clube, colocado na parede, para que todos os atletas acompanhem o desenvolvimento desse ranking e possam, cada um acompanhando o seu desempenho no ranking, trabalhar cada vez mais para ultrapassar os obstáculos e conseguir sua vaga na equipe que vai representar o Fluminense no próximo campeonato.